Olá, crianças! Então, hoje a nossa atividade de educação física, ela é o labirinto. Então, como vocês podem observar na apostila de vocês, tem um esquema do labirinto, e conforme vocês também estão observando, o tabuleiro que está na mesa, ok? Nós precisaremos de 2 participantes, estamos aqui com o professor Júnior e o Fernando, que auxilia nós nas gravações, certo? A tampa laranja é a do Fernando, que está com a letra F, e a tampa amarela é do professor Júnior, que está com a letra J, ok? Como que funciona? Cada participante tem uma tampinha na mão, conforme eles vão mostrar para vocês. Como que vai ser? Eles vão esconder essa tampa e o oponente vai tentar adivinhar em qual mão está. Acertou, caminha até o próximo ponto. Errou, é o adversário que caminha. Nós vamos fazer a demonstração então para vocês, ok? Então, começando com o Fernando, que ele vai esconder a tampinha. Escondeu, o professor Júnior vai tentar adivinhar. Aí, o professor Júnior acertou. Então, ele vai caminhar do ponto inicial até o próximo. Isso. Agora, o professor Júnior que vai esconder a tampinha e o Fernando vai tentar adivinhar. Errou. Então, quem caminha é o professor Júnior ainda. Ok? Vamos lá. Agora, o Fernando mais uma vez. Olha lá, o professor Júnior errou. Quem caminha é o Fernando. E assim vocês continuam a brincadeira até o final, pessoal. Quem chegar neste ponto aqui primeiro é que vence a brincadeira. Boa diversão na casa de vocês. Olá, crianças! Dando continuidade aos estudos da apostila da aula número 2, a nossa aula de geografia de hoje ainda vai falar um pouquinho sobre os povos indígenas. A partir de 1500, as terras que chamamos hoje de Brasil, que até então eram habitadas por diferentes povos indígenas, foram ocupadas e exploradas por colonizadores portugueses. Nelas, eles desenvolveram atividades econômicas, aproveitando os recursos naturais existentes, dando início ao processo de formação do território brasileiro. Ao longo desse processo, povos indígenas inteiros foram exterminados ou tiveram sua população drasticamente reduzida, apesar da resistência dos nativos. O contato com o colonizador trouxe muitas doenças, que foram fatais para os indígenas. Além disso, muitos foram mortos nos conflitos com os portugueses. De acordo com o censo de 2010, feito pelo IBGE, haviam 896.917 indígenas no país. Apesar de reduzida, a população indígena que habita o Brasil representa a maior diversidade dos povos indígenas do mundo, reunidos em um único país. São aproximadamente 250 etnias, com mais de 150 línguas e culturas próprias. Aqui então tem a imagem, que vocês podem observar aqui, a imagem de indígena da etnia Bororó, na aldeia de Meruri, município de General Carneiro, no Mato Grosso. O outro lado aqui, vocês têm a imagem de indígenas da etnia Yanomami, na aldeia de Demini, no município de Barcelos, na Amazônia, em 2012. Então, vocês podem observar, são imagens de indígenas de etnias diferentes, certo? Conforme o textinho aqui acima falou, que são mais ou menos 250 etnias. Então, aqui nós temos 2 etnias de indígenas e etnias diferentes, ok? Mistura de culturas. Todos os povos que entram em contato com outros têm a sua cultura modificada. Muitos elementos da cultura indígena foram assimilados pela sociedade não indígena. A culinária, em costumes, na língua, no artesanato, entre outros. O inverso também acontece.
muitos grupos indígenas passam a utilizar no seu dia a dia produtos como panelas, roupas, televisores, rádios, celulares e computadores, por exemplo. Observe a fotografia abaixo, o que mais chamou a sua atenção? Então, aqui embaixo nós temos uma fotografia, né, de um jovem da etnia Pataxó, da Aldeia Velha, em uma biblioteca no município de Porto Seguro, em 2014. Então, como a gente já viu aqui acima, os costumes, né, tanto dos indígenas como o do homem branco, elas se misturaram um pouco. E então aconteceu aí uma mistura de culturas, ok? Atualmente, estima-se que ainda existam algumas poucas dezenas de grupos indígenas isolados, ou seja, que não mantêm contato com não indígena. Eles vivem principalmente em áreas ocupadas pela floresta amazônica, na região norte. Há poucas informações sobre ele, mas sabe que alguns desses grupos tiveram contato com não indígenas no passado, porém preferiram voltar a viver isolado. Então, esse textinho aqui acima fala ainda que atualmente existem ainda algumas aldeias indígenas que eles são isolados, que não têm contato com o homem branco, né, com outros povos. E que também eles já tiveram, ou seja, lá na época da colonização, na história deles, eles tiveram um contato e um contato que não foi muito bom para eles, então eles preferiram viver isoladamente. E é o que o governo brasileiro hoje faz, né? Eles continuam preservando essas culturas e esses povos lá na aldeia deles, sem contato com outras culturas. Então vamos lá para responder a questão número 1 aqui abaixo. Ao que corresponde os povos indígenas, assinale a alternativa correta. Letra A. A partir de 1500, as terras que hoje chamamos de Brasil eram habitadas por diferentes povos indígenas. Letra B. Ao longo do processo, povos indígenas inteiros foram exterminados ou tiveram sua população drasticamente reduzida. Letra C. De acordo com o censo de 2010, feito pelo IBGE, haviam 867.916 indígenas no país. E a letra C. Muitos elementos da cultura indígena foram mistificados pela sociedade não indígena. Aí vocês vão assinale as alternativas aí que correspondem aos povos indígenas, ok? Agora as terras indígenas. Você já estudou que as terras indígenas são territórios demarcados para usufruto dos povos indígenas. Agora observe o mapa e descubra qual é a população das terras indígenas em cada estado brasileiro. Aqui então vocês podem observar o mapa. E esse mapa aqui então é da população das terras indígenas. Foi em 2012 que foi feito esse levantamento, certo? Então, aqui nós temos o estado, aqui, a região aqui do Amazonas, né? Com 130 mil indígenas. Aí aqui nós temos aqui o Acre, o Roraima, Amapá, Pará e assim por diante. Aqui, então, nós temos aqui as terras indígenas, né, em cada estado brasileiro. Aqui a marcação vermelha, ela corresponde às terras indígenas em cada estado, certo? Aqui nós temos a legenda, né? A legenda ela corresponde a cada tamanho aqui da demarcação. Esse mapa aqui ela é da fonte Atlas Geográfico Espaço Mundial. Foi de São Paulo, da editora Moderna, ok? Ela foi disponibilizada pela FUNAI em 2013. Aí, com base no mapa acima, vocês irão responder a questão número 2. Assinale a alternativa que corresponde às terras indígenas.
Terras indígenas são áreas legalmente demarcadas pelo governo brasileiro para o uso e fruto dos povos indígenas? Atualmente, estima-se que ainda existem grupos indígenas isolados? Os povos indígenas vivem principalmente em áreas ocupadas pela floresta tropical? Então, aqui vocês vão assinalar a alternativa que corresponde a terras indígenas, ok? E essa foi a nossa aula de geografia de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Caso ainda reste alguma dúvida, procure o professor ou a professora lá no grupo de estudo, ok? Tchau e até a próxima aula. Dando continuidade aí então aos estudos da apostila de vocês, da aula de número 2, é a continuação do conteúdo aí que vocês acabaram de ver de geografia. O nosso conteúdo de ciências de hoje ainda vai falar um pouquinho sobre a propriedade dos materiais, né? Além dos materiais que vimos na aula passada, temos também os que possuem características magnéticas. Vamos ver um pouco mais sobre esse tipo de material? O magnetismo foi descoberto na Grécia Antiga, numa cidade de nome Magnésia, em meados do século XIII. Os gregos tinham o costume de observar os fenômenos da natureza, ou seja, as coisas que nela aconteciam. Nessas observações, perceberam que uma pedra tinha o poder de atrair o ferro. Essa pedra recebeu o nome de magnetita, em virtude do nome da cidade em que ela foi descoberta. As duas extremidades do ímã são chamados de polo, que servem para atrair ou repelir os objetos magnéticos. Receberam esse nome em razão dos polos terrestres, pois a Terra também possui magnetismo, devido ao movimento de seu núcleo. Se deixarmos um ímã mover livremente na Terra, este irá voltar para os lados norte e sul. Por isso, a orientação que a bússola nos dá sempre é indicada em direção norte, porque a sua agulha gira em torno de um eixo e é atraído pelo magnetismo terrestre, voltando-se sempre para a mesma direção. Os materiais que são atraídos por um ímã são chamados de materiais magnéticos. Os ímãs são objetos feitos de material magnético que atraem algum tipo de metal, como o ferro ou as ligas metálicas. Veja alguns exemplos abaixo. Aqui embaixo nós temos a figura de um ímã, dois tipos de ímã, e alguns metais que estão sendo atraídos por esse ímã. Por exemplo, aqui, ó, as moedas são atraídas pelo ímã. Por isso, a moeda é um material magnético. Então, nós temos um ímã aqui e, como vocês podem observar, tem uma moeda grudadinha nesse ímã. Do outro lado também nós temos um ímã e umas bolinhas de metal sendo atraído pelo ímã. Então, todo mundo conhece, né, um ímã, sabe qual é a função do ímã. E aqui abaixo a gente vai ter uma atividade prática, a atividade de uma bússola, ok? Que tal construirmos uma bússola caseira para entender melhor? Para esta atividade, você vai precisar do auxílio de um adulto. Construir uma bússola é muito simples. Basta imantar uma agulha de costura e depois colocá-la para flutuar numa vasilha com água. Leia as instruções abaixo. Pegue uma bacia plástica e a encha com água. Esfregue um ímã numa agulha de aço, sempre em um mesmo sentido, para direcionar o seu magnetismo. Faça duas fendas opostas na parte lateral da tampinha plástica de uma garrafa de refrigerante. Encaixe a agulha imantada na tampinha da garrafa de modo firme. Coloque o dispositivo para flutuar na bacia com água e sua bússola está pronta. Ao flutuar livremente na água, com pouco atrito, a agulha cederá facilmente,
a influência do campo magnético da Terra e se alinhará com ele. Quando a agulha parar de balançar, ela ficará numa posição paralela à da bússola comum, para determinar qual extremidade é o norte e qual extremidade é o sul. Então aqui vocês têm um exemplo de como construir uma bússola caseira, certo? Tem aqui o passo a passo como se fazer uma bússola caseira. E se você ainda está em dúvida sobre como fazer essa atividade, assista o vídeo no YouTube. Então, se vocês acessarem esse link aqui abaixo, vocês terão acesso a um vídeo explicando passo a passo como confeccionar essa bússola caseira, ok? Aí construam a bússola, postem foto ou vídeo lá no grupo de estudo para que o professor de vocês possam estar avaliando o trabalho de vocês, certo? Agora, com base aí no que a gente viu acima, vocês irão responder as questões abaixo. Número 2. Um pequeno ímã é colocado nas proximidades de uma barra de ferro. Sobre a situação descrita, assinale a alternativa correta. Letra A. O ímã atrai a barra de ferro com a mesma intensidade que a barra de ferro atrai o ímã? Letra B. A força que o ímã exerce sobre a barra de ferro é maior que a força que o ferro exerce sobre o ímã? Letra C. O ímã atrai a barra de ferro? Letra D. A barra de ferro atrai o ímã? Ou a letra E. A força que a barra de ferro exerce sobre o ímã é maior que a força que o ímã exerce sobre a barra de ferro? Então, vocês irão responder apenas uma alternativa aqui, a que corresponde a essa alternativa, ok? E essa, então, foi a nossa aula de ciências de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Caso reste alguma dúvida, procure o professor ou a professora lá no grupo de estudo, ok? Tchau e até a próxima aula. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Júnior e dando continuidade à nossa aula de hoje, agora nós estamos aí com a nossa aula de arte. É isso aí! E hoje na aula de arte tem um assunto bem legal, que são formas. Vamos ler o textinho que está aí? Ele diz assim: em artes visuais existem 3 formas básicas: o quadrado, o círculo e o triângulo equilátero. Cada forma possui características específicas e a cada uma delas se atribui grande quantidade de significados. Todas as formas básicas são figuras planas e simples. A partir da combinação e variações dessas 3 formas, derivamos todas as formas físicas da natureza e da imaginação humana. Então aqui embaixo nós temos aí para vocês as 3 formas geométricas. O primeiro aqui, o triângulo, certo? Que a gente é acostumado a falar aí de pirâmide também, né? Nós temos aqui o quadrado, esse em azul, e por fim nós temos o círculo, que está aqui em amarelo. Então com essas 3 formas geométricas aqui, a gente consegue fazer coisas maravilhosas e coisas bem legais, como é o caso das imagens que estão aí embaixo. Olha só o que ela diz. Observe algumas obras de arte que foram criadas a partir das formas. Então, com essas 3 formas geométricas, foram construídas essas obras de arte que estão aqui, ó. Nós temos essa daqui, olha só que legal. Nós temos aqui o triângulo, pode prestar atenção que o triângulo está em azul. Aí nós temos aqui o quadrado também. Aqui a gente não tem o círculo, né? Aqui nessa outra também, apenas com os triângulos, tá vendo? E aí a gente vai vendo sucessivamente. Aqui embaixo a gente tem uma somente com o círculo, olha que legal essa daqui, tá vendo? Obras de arte maravilhosas. Essa daqui então é a mais interessante, ó, é a mais bonita de todas, bem colorida. Então ela vem agora a atividade de hoje, ela diz assim: atividade no caderno de desenho. Crie um desenho utilizando as formas. Pode ser apenas uma forma ou mais. Pinte como desejar.
com tinta guache, lápis de cor ou giz de cera. Então é você que vai soltar a sua imaginação, é você que vai soltar a sua criatividade. Então, como disse a proposta da atividade, você pode criar a forma geométrica que você quiser, aliás, dentro do triângulo, do círculo e do quadrado. Tem que ser uma dessas três formas. Você pode juntar as três, como você pode escolher uma das três e fazer um desenho bem legal, uma pintura bem interessante, como as que foram mostradas aqui em cima, ok? Pessoal, então a gente vai ficando por aqui e encontro vocês na nossa próxima aula. Até lá! Tchau, tchau!